contritos, entregues a Ti, Deus. Há um verdadeiro amor. Queremos entregar a Ti, Deus, o nosso verdadeiro amor. Que o Senhor possa receber, ó Pai, pois o nosso coração está aberto, Deus, a Ti, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Bens, nem riquezas também que me
digno de toda adoração, de todo louvor. É um Deus que é vivo e Ele está aqui neste lugar. Obrigada, Deus, porque o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor se faz presente em nossos corações, sentado no trono que é o seu lugar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus agora através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Pode se assentar. Aqueles que nos visitam, não se sintam constrangidos nesse momento. Esse é o momento da igreja. Mas, caso sintam-se à vontade, podem contribuir. Lembrando também que nós estamos num processo de revitalização e aqueles que desejarem participar podem me procurar no final do culto, que eu posso explicar para vocês. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelo alimento, pelo que vestir, por onde morar, mas acima de tudo, Senhor, pela bênção que é ter o Senhor em nossas vidas, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos salvou. Pai, que os recursos aqui levantados sejam usados com sabedoria pelo conselho, para o bem da tua obra, para o bem das missões, que cada recurso aqui empenhado, Senhor, seja dirigido para a honra e glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelas nossas crianças, meu Pai. Na verdade, crianças que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Deus, pela promessa que o Senhor tem cumprido. Senhor, te pedimos que cada uma, Senhor, tenha um lar onde o pai e a mamãe louvem o teu nome, amem o Senhor acima de tudo, meu Pai. Que eles cresçam no lar com sabedoria, guiados pelo teu Santo Espírito, meu Pai. Que agora que eles estão sendo dirigidos para a salinha, que o Senhor toque no coraçãozinho dele, meu Pai, capacite as professoras para que eles aprendam a tua mensagem desde agora, Senhor, para que quando eles estiverem maior, não desviem do caminho. Nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos chamar o pregador dessa noite, o reverendo Felipe. Joia, o pessoal do Ministério da Música falou que vai cantar uma música. Então chama eles pra cantar e depois ele passa a palavra. Joia. Vamos orar agora? Senhor, obrigado pela vida do reverendo Felipe, que se dispôs a estar aqui nessa noite. Senhor, que tu abençoes o teu servo, meu Pai, que a palavra que será pregada aqui chegue aos nossos corações. Amém. Capacite o teu servo, use-o como instrumento, meu Pai, e que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos ao que será pregado aqui. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presbítero.
boa noite. Espero que vocês estejam muito bem por aí. Bom, para quem não me conhece, o presbítero já me anunciou, mas é bom que eu me apresente para vocês. Meu nome é Felipe, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Conexão, que talvez muitos de vocês conheçam, que é em São Pedro. O pastor Rafael é o nosso pastor titular. Então já fica aqui o meu abraço, o abraço do nosso conselho para vocês. E é muito legal ver a igreja de vocês crescendo nesse sentido. A última vez que eu vim não tinha todo esse espaço bonito que tem aqui hoje, e glória a Deus por isso. A gente fica muito feliz com o desenvolvimento assim, estrutural, em nível de a estrutura mesmo, porque a gente entende muito que essas questões não são apenas uma beleza estética, mas isso serve ao Evangelho, isso tem um propósito da pregação do Evangelho. Então, glória a Deus pelo reverendo Roberto, por esse conselho que tem trabalhado para esse avanço, coisa boa demais ver isso acontecendo, louvado seja o nome do Senhor. Bom, esse mês a gente está trabalhando algumas questões importantes referentes ao tema das missões, e na semana passada vocês ouviram o Rodrigo falando questões importantes sobre a autoridade de Cristo e como ele comanda, como ele convoca o povo de Deus a uma vida em missão. E hoje talvez a gente encerra esse fluxo de pensamentos sobre a missão da igreja e como a gente entende isso em nível pessoal, como é que você aplica isso para a sua vida, com uma reflexão tentando pensar sobre o contraste que nós enfrentamos no mundo caído cumprindo a missão. Deixa eu só pegar o passador. Peguei o passador, a gente está um pouco mais tranquilo aqui para passar isso. Pensando como é que a gente experimenta a missão de Deus, vivendo um contraste que muitas vezes não é tão claro para nós assim. Regra geral, a gente está acostumado com as coisas fazendo muito sentido. A gente é acostumado a olhar para uma questão e bem que fazer uma conta automática de 2 mais 2 tem que ser 4, e é assim que a gente encara a vida. A gente tem muita aversão, às vezes, a algo que é muito estranho, que é diferente do costume, que não tem uma coisa tão parelha, tão assemelhada. A gente se assusta com questões que causam contraste com a nossa vida. Imagina se eu chegasse para pregar aqui com vocês com uma calça amarela e uma camisa vermelha, eu acho que seria um pouco estranho. Eu acho que vocês se assustariam comigo vestindo uma roupa como essa. E a ideia do que é um contraste é muito isso. É aquilo que destoa, que causa algum tipo de diferença num primeiro olhar. E a gente não está muito habituado a esse tipo de coisa. Aquilo que tem contraste, regra geral, chama a nossa atenção e de alguma forma faz a gente pensar se as coisas estão caminhando da forma correta. Eu garanto para você que se eu chegasse aqui com essa calça amarela e uma camisa vermelha, vocês chamariam o reverendo Roberto e falaram assim, que você chamou esse doido para pregar aqui, você está maluco, esse cara veio fazer um show de stand-up ou coisa do tipo. O contraste não faz muito sentido para a nossa cabeça. Só que eu queria fazer você refletir em algum nível que quando nós experimentamos a missão de Deus na nossa vida, a gente experimenta alguns contrastes que parece que a coisa não está andando conforme deveria. E é justamente sobre isso que nós vamos ver na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo, no capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, eu peço apenas que você acompanhe a leitura junto comigo. Tenho certeza que a sua experiência, a sua participação no culto vai ser muito diferente, você acompanhando a leitura, entendendo o avanço da pregação à medida que a gente vai lendo o texto. O texto nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Amém. Bom, olhando para um texto como esse, se você se atentou para a leitura, ele é um texto que narra um pouquinho da experiência do apóstolo Paulo como um dos maiores missionários da igreja. E é interessante porque essa carta à igreja de Corinto, ela carrega, muito obrigado meu amigo, ela carrega alguns elementos muito pessoais do apostolado de Paulo.
Para muitos que conhecem essa carta, Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado frente a falsos profetas, falsos apóstolos. Imagina que essa carta é uma grande defesa à sua missão como apóstolo. Se você talvez pudesse aplicar isso para a sua vida, imagina que você, no seu local de trabalho, na sua família, você fosse questionado em relação à integridade da missão que você desempenha como um cristão ali. E você precisasse defender isso com unhas e dentes, e é basicamente o que está acontecendo aqui. Paulo defende o seu apostolado, defende o cumprimento da missão, em outras palavras, ele defende o seu ofício missionário. E dentre essas defesas, e Paulo vai elencar muitas coisas aqui, experiências com Deus, frutos do seu ministério, e em algum momento, como o capítulo 4, ele vai mostrar como que esse ministério de Jesus na nova aliança se aplica nos apóstolos, se aplica no apostolado, e como que ele, um apóstolo legítimo, ele carrega dentro da sua caminhada ministerial, no cumprimento da sua missão, as marcas, as vivências, os contrastes da missão. E nesse ponto especificamente, Paulo concentra a atenção justamente em mostrar o contraste de uma vida em missão. E quando a gente pensa no contraste, é justamente porque quando a ideia de um cristão sendo um missionário se aplica na prática, isso gera um contraste. Queria fazer você refletir basicamente no seguinte ponto. Imagina que você é um missionário. Isso talvez para você passa por despercebido, mas eu queria que você levasse em conta toda a sua fragilidade, todas as suas lutas, os seus pecados, tudo que você já enfrentou de dificuldade ao longo da sua vida, e eu repito, você continua sendo um missionário de Deus. É basicamente essa a tônica desse trecho, dessa perícope. E o primeiro ponto é justamente que a ideia do apostolado de Paulo, junto com esse contraste, tudo isso, mostra que diante da limitação humana, esse contraste é evidente. O apóstolo Paulo começa essa demonstração tão contrastante da missão de Deus na sua própria vida, que ele vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E essa afirmação de Paulo precisa fazer sentido dentro do contexto, onde Paulo evidencia a supremacia do Evangelho, e no versículo 7 ele está dizendo, temos esse tesouro, o Evangelho, em vasos de barro. É o primeiro contraste de Paulo. Ele evidencia o contraste de uma vida em missão a partir da sua limitação humana. Ele evidencia que a limitação humana demonstra um claro contraste no exercício da missão. É como se Paulo estivesse dizendo, não está certo algo visivelmente falando, existe um certo contraste que aos olhos humanos não faz sentido. Nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. E talvez para nós isso não seja algo tão estranho, mas naquele contexto sim, os vasos de barro eram utensílios descartáveis, com pouca utilidade, que era utilizado provavelmente nesse contexto para guardar aquilo que não era precioso. Ao passo que Paulo está dizendo exatamente um ponto importante de contraste aqui. Nós somos como um vaso de barro que dentro carrega um tesouro. E isso é um contraste absurdo. Isso é o tipo de coisa que para nós seres humanos não deveria fazer o menor sentido. Se você encontra lógica para a sua pessoa carregar o Evangelho, você não entendeu quem você é e o que é o Evangelho. Porque um simples reconhecimento da nossa miséria nos coloca numa zona de humilhação, dizendo, quem sou eu para carregar esse tesouro? Quem sou eu para levar uma mensagem como essa? É exatamente a reflexão que Paulo está fazendo aqui. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Essa é uma missão que não faz sentido aos olhos humanos. Imagina você colocar talvez um morador de rua, alguém em situação de rua, para se pronunciar em prol de um país frente a um comunicado internacional. Isso faria algum sentido para qualquer pessoa aqui nesse lugar? Em hipótese alguma, isso é inimaginável para nós. Alguém pegando um morador de rua, falando assim, olha, agora meu amigo, você vai representar o Brasil na ONU, você vai fazer um discurso lá para representar o nosso país. Isso não faz o menor sentido, da mesma forma que não faz sentido eu e você carregarmos o Evangelho. É muito além de quem nós somos.
Esse é o contraste que Paulo começa a apresentar na missão que ele desempenha. Ele reconhece a sua limitação e reconhece a glória do Evangelho. É um duplo movimento aqui: reconhecer a sua própria miséria, reconhecer a sua própria indignidade e reconhecer a glória do Evangelho. São duas coisas completamente antagônicas. Nós não temos dignidade, o Evangelho é o bem mais precioso. São duas coisas que parecem não se encaixar. E talvez você pensaria: bom, mas para que Deus vai fazer um negócio como esse? Um negócio que parece que não faz sentido. E é aí que Paulo ele responde exatamente esse glorioso contraste diante da limitação humana, onde ele vai dizer: isso acontece para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês estão vendo tudo acontecer ao redor de vocês na missão? Isso não vem de vocês, porque nós somos vasos de barro. E é interessante porque esse texto é muito próprio do apostolado de Paulo e do exercício ministerial de um pastor, ou de um presbítero, ou de alguém que carrega a liderança de uma igreja. Mas especificamente nesse trecho, Paulo alarga a sua argumentação não apenas para a liderança de uma igreja, mas para todos os cristãos que carregam o tesouro do Evangelho, mostrando que isso acontece com todos os cristãos, para que a excelência do poder de quem efetua tal obra seja vista diante dos homens. É basicamente seguindo aquela ótica de João Calvino, quando ele vai dizer algo muito parecido, lógico, parafraseando Paulo, ou tendo em base Paulo, quando ele diz: tudo que você vê de bom em mim é Deus realizando, tudo que você vê de mal, algum pecado, alguma falha, sou eu mesmo. É a nossa ótica. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Essa missão que nós exercemos, de anunciar o Evangelho, de fazer discípulos, de proclamar o nosso Cristo, isso acontece em um contraste glorioso, enquanto vasos de barro carregam um tesouro. Isso é algo inimaginável. Quando você nasceu, talvez você teve uma criação ou fácil ou difícil, talvez quando você desenvolveu sua vida, você passou por alguns lugares, talvez a sua construção de pensamento foi alargada ou foi menos alargada, mas eu te garanto, nenhuma experiência que você já teve, da mais alta à mais baixa, da mais gloriosa à mais humilde, nenhuma delas pode te preparar para isso que você vive hoje. Você carrega o Santo Evangelho. Você e eu, nós somos vasos de barro, carregando algo muito além de nós, e isso nos fere de duas formas. A primeira delas é: por mais reconhecido que você seja, por mais bens que você tenha, por mais renome que você carrega, por mais influente que você seja na sociedade, você continua sendo um vaso de barro. Por mais que você veja frutos na sua vida, por mais que você se ache alguém muito frutífero, você continua sendo um vaso de barro. Por mais que você veja as coisas acontecendo ao seu redor e você pense: uau, como eu sou usado por Deus. Ah, meu amigo, pense só, você continua sendo um vasinho de barro. E se você cair, você quebra. E se o oleiro não te manusear da forma correta, você quebra. E se outra coisa entrar nesse vaso, ele não aguenta. Então, nesse caso, o primeiro ponto onde isso se aplica para nós, é que esse contraste evidencia a nossa limitação. Evidencia quem nós realmente somos, quem nós realmente demonstramos ser, não só na teoria, mas principalmente na prática. Porque se você duvida disso em algum nível teórico, basta que você olhe para a sua prática. Basta que você analise a sua vida com legítima sinceridade, pensando: bom, deixa eu ver se eu sou digno de carregar o Evangelho. E os mais corajosos que se aventuram numa reflexão como essa, provavelmente cairão em arrependimento e lágrimas diante de Deus, dizendo: Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que, por outro lado, essa realidade também nos mostra o outro lado da moeda. Porque, ainda que você e eu sejamos vasos de barro, nós carregamos um tesouro. E muitas vezes, e talvez em grande parte das vezes,
Nós não nos assentaremos em reuniões gloriosas, nós não vestiremos as melhores roupas, não entraremos nos melhores restaurantes, nós não teremos recursos para comprar as casas dos melhores condomínios. Muitas vezes nós seremos excluídos da nata da sociedade. Talvez você não carregue uma conta bancária abastada, um título acadêmico que você gostaria, mas você carrega o maior tesouro da história, o Santo Evangelho. Nada que alguém pudesse te dar substituiria em você aquilo que você carrega por meio de Cristo Jesus. E se você experimenta qualquer tipo de sentimento de autocomiseração, de lamúria, de tristeza, aquela ideia de eu não sou ninguém, eu sou um lixo, eu não presto, eu queria te explicar, o seu valor não está em quem você é, no que você tem, em quem você aparenta ser. O seu valor está naquilo que você carrega, e aquilo que você carrega quando você crê em Cristo é chamado do maior tesouro da terra. E aí, isso nos coloca numa zona onde nós não temos mais a desculpa de dizer, eu não cumpro a missão porque eu me sinto indigno, porque eu me sinto fraco, porque eu me sinto incapaz. Porque a eficácia da missão não consiste em quem você é ou no que você é capaz de fazer. Na sua habilidade retórica, na sua oratória, nos seus bens materiais, nas suas vestimentas, nas suas estruturas, na sua casa, no seu condomínio. Isso não é eficaz na missão no nível último. Isso pode ser até um instrumento aleatório. Mas o que fundamenta a eficácia da missão é o tesouro do Evangelho na sua vida. Isso se aplica, inclusive, na dimensão eclesiástica, na igreja, em como nós pensamos que a missão da igreja acontece, em como nós pensamos no foco da igreja em relação à sua eficácia na missão. Se nós somos vasos de barro, por mais que esse vaso seja enfeitado, por mais que ele seja pintado, colorido, o que traz retorno, o que traz resultado na missão é o Evangelho e mais nada. Na nossa vida e nas dimensões estruturais e institucionais da igreja. Nós, como cristãos, precisamos olhar para o Evangelho como fonte única, absoluta, suficiente, poderosa e de resultados na missão. Esse é o contraste. Nós não temos, o Evangelho tem. Nós não podemos, o Evangelho pode. Nós não conseguimos, mas o Evangelho consegue. Essa é a beleza da missão de Deus, onde tudo isso aponta exatamente para a excelência do poder de Deus, que opera na nossa fraqueza. O próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele vai dizer que quando ele é fraco, na verdade ele é forte, porque ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nesse caso, o vaso de barro, quanto mais ele entende a sua fragilidade, quanto mais ele entende o material que o compõe, mais o tesouro do Evangelho é valorizado e é visto diante dos homens. Seguindo uma ótica muito próxima daquela de João Batista, em João capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua, convém que os vasos se quebrem, sejam destruídos se for necessário, mas que o tesouro do Evangelho seja visto, seja crido, seja experimentado. O vaso não pode tampar o tesouro do Evangelho, o vaso não pode ter proeminência sobre o Evangelho. Na verdade, o vaso é apenas o grande recipiente que carrega o tesouro do Evangelho. E muitos cristãos, infelizmente, se frustram na vida missionária, porque talvez confundem as coisas e pensam que a eficácia da missão consiste na sua própria condição humana. E essa é uma faca de dois gumes, porque ou você se frustra depressivamente, entendendo que você é incapaz, e você prefere nem fazer mais nada, porque você sabe da sua limitação, ou você se frustra na sua soberba, dizendo, já que eu consigo. E esse é um problema. Nesse caso, o glorioso contraste da missão é justamente que nós estamos diante da limitação e diante do tesouro do Evangelho. Talvez para a nossa sociedade, isso seja algo que incomoda em algum nível. Nós estamos acostumados a algum nível de tolerância com a
autossuficiência e a autoapreciação. Do tipo, olha, não faz mal você se valorizar. E de fato, a gente tem que ter o tipo que a gente poderia chamar de uma não autoestima, mas uma saudável estima de quem nós somos. Mas o grande problema é que numa sociedade como a nossa, ouvir esse tipo de coisa é quase que como um discurso de ódio, algo intolerante, porque nós não estamos acostumados a ouvir a realidade das coisas da Escritura. Nós somos massageados o tempo todo com discursos e narrativas que são confortáveis aos nossos ouvidos. E talvez a gente gostaria que tivesse escrito aqui agora. Porém, temos, porém, este tesouro em vasos de ouro. Temos, porém, esse tesouro em vasos pedrejados de diamante. A gente não gostaria que esse texto falasse a verdade, talvez. Nós estamos acostumados às falsas verdades, onde você ouve o que você gostaria, mas não o que você precisava. Você ouve o que massageia sua autoestima, mas não aquilo que corrige o seu pecado. E nesse texto, a gente tem uma afirmação que não só deveria corrigir o nosso pecado, mas principalmente deveria incentivar a nossa confiança em Deus. Alguns olham para isso e pensam assim, nossa, Paulo pegou muito pesado, Paulo nos colocou abaixo de zero, muito pelo contrário. Porque à medida que o Evangelho é levantado, à medida que o Evangelho recebe glória, se você é um cristão, você se satisfaz. Se você é alguém que creu em Cristo, basta que Cristo seja louvado e glorificado. O grande exemplo disso é João Batista. Como eu citei, imagina aquele homem pregando arrependimento, batizando o judeu, o bicho pegando para o lado dele, fama subindo, e aí, de repente, o Messias aparece. E quando o Messias aparece, ele tem um problema, porque toda a glória daquele profeta se esvai, porque a profecia dele se cumpriu na frente dele. E ele tem duas escolhas: ou ele diz que convém que ele cresça e que eu diminua, ou ele se enche de indignação, porque ele vai reconhecer que diante dele tem um tesouro, e ele não é mais nada. Só que a postura de João Batista nos ensina algo muito próximo do apóstolo Paulo, que em Filipenses capítulo 3, faz uma afirmação preciosíssima, que diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele considerou tudo como perda, assim como João Batista, assim como Paulo, assim como nós, assim como todos os missionários ao longo da história. Talvez nós pensemos em missionários que vão para a África, para a China, que vão para esses lugares mais difíceis, e a gente pensa assim, bom, essas pessoas têm uma abnegação muito grande, elas valorizam o Evangelho. O que eu queria te dizer é que em Juiz de Fora, na Zona Sul, você e eu somos chamados ao mesmo nível de abnegação, ao mesmo nível de consideração pelo Evangelho e de não consideração com a nossa própria vida, ao ponto de dizer, nós somos vasos de barro. E isso tudo, para quê? Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Isso é uma vida missionária de qualidade, onde você consegue perceber que os resultados da missão são fruto da ação de Deus e da beleza, da glória, da proeminência, da majestade de Cristo Jesus. Só que além disso, além desse contraste, o apóstolo Paulo mostra um outro contraste, que talvez na nossa realidade, ele é muito prático. É o contraste diante das adversidades na missão. Porque, baseado no que Paulo está dizendo, ele pressupõe que esses vasos de barro não vão enfrentar tempos fáceis. É por isso que Paulo faz um quadro comparativo de 4 questões importantes sobre como é que é a vida na terra para um missionário e como isso é um contraste tremendo. O primeiro contraste, ou a primeira vez onde nós percebemos Paulo evidenciando esse contraste nas adversidades da missão, é quando ele afirma, em tudo somos... Opa, pessoal, acho que faltou uma palavrinha ali... Faltou, né? Faltou uma palavrinha, só que eu não sei se é o meu texto. Mas, volta aqui. Deixa eu voltar aqui. Quando Paulo vai afirmar
que em tudo ele sente aquela ideia da angústia, ou melhor dizer, que ele não sente a ideia da angústia, mas que ele entende que em tudo ele é pressionado, em tudo ele é de alguma forma afligido, e a ideia daquele texto é muito própria da aflição, é muito próprio do que a gente pensa como alguém que está sendo afligido, a ideia própria da tribulação. Ele vai dizer, em tudo somos atribulados, porém, esse porém diz tudo. Quando o apóstolo afirma esse porém, não é que isso é talvez alguma coisa importante, mas que o que importa é o que vem depois. A ideia da construção gramatical é que a parte mais importante da sentença é o que vem depois desse porém, é que, ainda que nós sejamos atribulados, nós não experimentamos um estado de angustiados. Deixa eu voltar aqui para ficar mais visível para vocês. Pessoal, só um minutinho que o meu passador ele deu uma travada. Joia. A ideia do apóstolo Paulo, quando ele afirma que nós em tudo somos atribulados, diz respeito a alguém que é colocado dentro de uma sala, ou colocado em um espaço, ele está sendo pressionado o tempo todo. Ele está sendo esmagado, espremido, afligido por alguma coisa. E talvez a gente poderia associar isso com aquela ideia de claustrofobia, aquela ideia da pessoa que não consegue ficar em lugares fechados, que ela fica angustiada, ela fica em pânico. É basicamente o que Paulo está dizendo. Em tudo nós experimentamos esse tipo de pressão, esse tipo de afrontamento, de afronta, porém, nós não somos angustiados. Isso não toma conta do nosso coração, isso não domina quem nós somos. E que contraste é esse? Pensem, por exemplo, no cristão do século 21, numa sociedade pós-moderna, onde ele é confrontado na escola, na universidade, no trabalho e talvez até na família. Onde parece que tudo e todos giram em torno de confrontar os valores, a crença, a cosmovisão, o que o cristão acredita e a mensagem, o tesouro que ele carrega. E talvez esse texto seja um dos mais aplicáveis para a nossa realidade. Em tudo, e não em algumas coisas, em tudo o cristão hoje experimenta a tribulação, experimenta esse tipo de sufocamento, como se o cristão fosse colocado numa zona, numa prensa, para que ele fosse espremido, esmagado, dilacerado, diante da pressão social, diante da ação das trevas. E Paulo está dizendo, basicamente, que por mais que isso aconteça, na vida de um cristão, acontece um contraste. Ele não se angustia em nível profundo. E talvez se você pensar, pô Felipe, mas eu já experimentei angústia, eu já lidei com isso, como é que esse texto se aplica? A ideia do apóstolo Paulo não é uma angústia momentânea, mas é aquele tipo de angústia, onde você vive angustiado, onde você não dorme, onde você acorda pensando em coisas ruins, em coisas más, e você não tem mais prazer de viver para o Evangelho. Se você talvez hoje ouve essa mensagem, passa por isso, talvez o seu grande problema é que ao invés de você pensar no tesouro que você carrega, você tem pensado em como você é um vaso de barro. E a ordem dos fatores aqui altera o produto. Porque o fato de você ser um vaso de barro não pode te colocar numa zona onde você esquece do valor do Evangelho, onde você esquece sua grande motivação de viver. E por mais que você seja atribulado, que você passe por tribulações, você tem motivos de sobra para, como nossos irmãos dizem, dar glória a Deus. Isso não é o estereótipo do crente pentecostal. Esse é o estereótipo do crente em geral. Glória a Deus, glória a Deus. Mas você dá glória a Deus em tudo? Dou. Eu sou um cristão, é isso que eu faço. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Além disso, Paulo avança dizendo, ficamos perplexos. A ideia de Paulo aqui é muito interessante, porque a perplexidade, ela se dá quando o cristão que carrega o tesouro do Evangelho, olha para fora de si, olha para fora da Escritura e vê um mundo caído. Ele fica perplexo, ele vê crianças morrendo, ele vê criança sendo estuprada, ele vê gente assassinando pai, gente assassinando mãe, ele vê divórcio, ele vê adultério, ele vê sonegação, ele pensa, meu Deus,
Que mundo é esse que eu vivo? Está tudo perdido. Não vale mais a pena pregar, não vale mais a pena falar de Jesus, não vale mais a pena nada. Eu quero me enterrar aqui e ficar por aqui mesmo. Só que Paulo está dizendo que a gente pode até ficar perplexo com tudo isso, e deve ficar, mas não desanimado. Não ao ponto de você achar que o tesouro do Evangelho é insuficiente para que as coisas ao seu redor mudem. Não ao ponto de você neutralizar a preciosidade do Evangelho na sua vida. E esse é o grande contraste de você olhar para um mundo caído, em trevas, sem brilho, e perceber em você, pelo Evangelho, o brilho do Espírito. Isso não pode desanimar você, não é possível. Que quando você olha para a Escritura, quando você vê a beleza do Evangelho, quando você olha para fora, isso não pode te desanimar, muito pelo contrário. Eu vejo o meu filho Pedro, ele tem 7 anos, ele está naquela fase de gostar de escrever, de ver um papel em branco e querer preencher o papel. Aquela fase motivada a preencher as coisas, inclusive os espaços da casa com brinquedos. E é legal quando a gente pensa como é que a criança, quando ela vê o vazio, ela não se desespera e desanima, pelo contrário. Quando ela vê o vazio, a organização ou qualquer que seja, ela se motiva a encher aquilo de brinquedos e de cores e daquilo mais. É uma ótica parecida com a nossa, quando a gente vê um mundo vazio do Evangelho, ao invés disso desanimar a gente, isso tinha que animar. Uau, se está vazio, tem lugar para o Evangelho entrar. Se está vazio, é porque o Evangelho precisa ser anunciado. E Paulo vive muito isso nas regiões onde ele vai avançar com o Evangelho, porque esse apóstolo vai em lugares aonde o Evangelho não tinha chegado ainda, e provavelmente ele via coisas que para nós aqui seriam absurdas. Só que Paulo, ele mostra um terceiro contraste, onde talvez aqui nós como cristãos somos desafiados, porque na nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, a gente talvez não seja perseguido ao nível da proibição do culto público, por exemplo. Você e eu hoje, nós estamos cultuando a Deus publicamente. Existe um anúncio público na comunidade que existe um culto cristão aqui. E as autoridades não vêm aqui fechar a igreja. Então, no contexto de Paulo, a ideia de perseguição aqui, ela é muito mais física, ela é muito mais do cunho de uma proibição absoluta do que a que nós vivemos hoje. Porém, a nossa perseguição existe. Ou melhor dizendo, a perseguição ao nosso evangelho existe no nosso país. Pense, por exemplo, o que talvez no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, as pessoas diriam quando você abrisse sua boca claramente dizendo: eu sou um cristão que entregou a minha vida a um homem chamado Jesus, que morreu pelos pecados do mundo, inclusive pecados dos quais nós não merecíamos salvação, porque todos nós somos pecadores condenados ao inferno. Se você disser isso no seu ambiente público, o que acontece com você? Se você vai ser promovido, se você vai ser amigo do chefe depois disso, se você vai conviver nos lugares onde você continuou convivendo. Faz um exercício simples de você deixar claro para as pessoas que você é um cristão. Experimenta no ambiente público anunciar sua fé para você ver se essa perseguição não existe. E existe mesmo. E eu não quero aqui ser um tipo de profeta do caos ou teoria da conspiração. O que eu quero dizer para você é: não se engane, não se engane. O Brasil é um país que em algum nível persegue o evangelho e não os evangélicos. O Brasil não é um país de direita ou de esquerda, de extrema direita ou de extrema esquerda. O Brasil é um país alicerçado em valores promíscuos de carnalidade. Portanto, quando o Evangelho apresenta a salvação em Cristo, isso é um confronto para uma cultura caída como a nossa. E ninguém, absolutamente ninguém, humanamente falando, está preparado e tolerante o suficiente para ouvir o Evangelho, a não ser que Cristo ilumine essa pessoa. Portanto, essa perseguição que Paulo fala nesse contexto se aplica para nós nos seguintes termos: por mais que você não seja uma pessoa bem vista, por mais que você seja uma pessoa não grata na sociedade, no seu ambiente de trabalho, na sua família, não negocie o evangelho, não negocie o tesouro que você carrega. Por que
porque você não está abandonado. Quando você abre a sua boca para anunciar a Cristo, Deus não te abandona aos leões. Lembremos de Daniel na cova dos leões, e é um caso interessante para nós aqui. Por que ele foi para a cova dos leões? A gente sabe por quê. No reino babilônico, onde a cultura não perseguia ainda a ideia teocrática de um só Deus, mas quando Daniel se apresenta, começa a perseguir. Daniel então é silenciado e colocado na cova dos leões, porque ele anunciava publicamente em quem ele cria, porque ele não se curvava diante das autoridades terrenas que iam contra a sua crença. Ah, Felipe, então você está dizendo que a gente tem que desobedecer civilmente a tudo e a todos? Não. Romanos capítulo 14, capítulo 13, ensinam a gente a obediência, a honra às autoridades. Porém, honrar as autoridades não significa se submeter às ideologias contemporâneas. Não significa se render a progressismo, conservadorismo ou qualquer outro ismo. Esse é o grande ponto, talvez, para o cristão brasileiro, é entender que o que ele carrega é maior do que qualquer ideologia política, social, cultural e que quer que seja. Independente do seu candidato, independente do que você diz crer, se o evangelho não nortear a sua visão de mundo, custe o que custar, você está em perigo. E quando você anuncia publicamente em quem você crê, você cumpre essa missão cabalmente, você pode olhar para um texto como esse e perceber, você não está abandonado, tal como Daniel não esteve na cova dos leões. Tal como aqueles meninos, como aqueles homens não estiveram na fornalha quando o quarto homem aparece. Nós não estamos abandonados numa sociedade caída. Infelizmente tem muito cristão jogando o jogo como se o jogo tivesse perdido, como se não houvesse Deus em Israel. Cristãos negociando a sua fé com a desculpa de serem tolerantes com uma sociedade caída. Cristãos que se submetem a uma perseguição ridícula como a nossa, que nem coloca a nossa vida em risco, que nem coloca a nossa família em perigo, que simplesmente tira você de um destaque social, ideologicamente falando. Se você não está disposto a ser perseguido nesse nível, que dirá numa sociedade como a de Paulo naquele contexto, onde homens eram apedrejados, crucificados, humilhados, escalpelados, cortados ao meio por causa do evangelho. Imagina um homem ser mergulhado numa caldeira por causa do evangelho, e ele olhar para isso aqui e pensar, não estou abandonado, eu sei em quem tenho crido. Isso para nós é uma dinâmica muito aquém da nossa realidade, onde muitos cristãos, pastores, líderes, todos envolvidos nesse sistema da missão, deveriam levantar a sua voz e dizer, eu sei em quem tenho crido. Isso para nós é não um discurso de ódio, não um discurso de juízo, mas a única mensagem capaz de salvar o mundo perdido. Muitos cristãos se calam na pregação do evangelho, no anúncio de Cristo, porque não têm coragem de enfrentar uma perseguição velada no nosso país. E esse é o contraste. Quanto mais perseguido você estiver, mais com a presença, com o amparo do Senhor você vai contar. E quanto menos perseguido você for, talvez mais abandonado você se sente, isolado, sem saber o que está acontecendo na dinâmica da missão do Senhor. E Paulo termina esse trecho falando sobre o contraste nas adversidades da vida em missão, mostrando que muitas vezes a gente pode até ser derrubado, mas não destruído. Um cristão pode cair, pode talvez pecar gravemente, pode talvez cair em pecado, mas ele não é destruído. Um cristão não perde a sua salvação. Um cristão não perde o seu chamado missionário. Um cristão não é retirado do exército de Cristo porque ele caiu, porque ele foi derrubado. Muito pelo contrário. Um cristão, genuinamente cristão, ok? Não um falso cristão. Por mais que ele caia, ele é chamado a se levantar e continuar o enfrentamento da sua batalha, da sua missão.
nesse quesito do apóstolo Paulo, é interessante pensar a dinâmica de Paulo, porque a gente tem a ideia de Paulo um homem quase que indestrutível, onde ele sofre naufrágio, é picado por uma cobra, ele é enviado para a prisão, ele é apedrejado, ele sai fugido de cidades, é alguém que briga com tudo e com todos pelo amor do Evangelho. Só que a gente esquece que Paulo é ser humano. E muito provavelmente, Paulo, não é que ele caiu algumas vezes, mas provavelmente Paulo foi um homem de muitos dilemas emocionais internos, principalmente quando a gente pensa na ótica de ser um apóstolo tardio, aquele que não conviveu com os 12, que teve seu chamado muitas vezes questionado, muitas vezes colocado à prova, e de repente Paulo dá um brado como esse aqui, e isso é para chamar a nossa atenção, pensando que talvez você pode se abater, você pode até cair em pecado às vezes, você pode até sofrer crises emocionais, mas se você é um cristão, você jamais será destruído. A grande ótica por detrás disso é aquela ideia de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O corpo de Cristo não pode ser destruído pelas adversidades. E é aí que tem o grande contraste, porque quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe que as coisas não caminham da forma como parecem. Felipe, eu estou atribulado, eu estou perplexo, eu estou perseguido, eu caí. Mas você não está angustiado, você não vai ficar desanimado, você não vai ser abandonado, e você não vai ser destruído. Essa é a promessa de um cristão no cumprimento da sua missão. Mas Felipe, eu não estou nem na missão, eu estou meio água com açúcar, dando dengue, como é que eu vou fazer? Aí tem um problema. Porque é necessário entender que Paulo escreve esse texto para pessoas envolvidas no avanço do reino. E eu te garanto que os problemas de quem não se envolve no avanço da missão são muito maiores do que esses. Muito maiores. Então, se eu fosse você, que não está envolvido no avanço do reino, eu trocaria os seus terríveis problemas por esses daqui. Esses produzem frutos. Os que você carrega, muitas vezes, só te causam problemas e mais problemas. E aí a gente pensa, talvez, no contraste que é a vida cristã. Porque a gente crê naquele que traz a paz para que a gente enfrente a guerra. A gente crê naquele que sacia a nossa alma para que a gente sinta fome da eternidade. A gente crê naquele que aplaca a justiça de Deus contra nós, mas que nós muitas vezes nos vemos acuados diante do mundo. Isso é o contraste da missão. Nós não somos esse mundo, e é por isso que a nossa missão, ela é tão contrastante com ele. A conta não fecha. 2 mais 2 não é 4 aqui. Por isso que Paulo, ele vai para um último ponto, justamente pelo glorioso contraste no resultado da missão. Esse contraste ele já foi visto na limitação humana, nas adversidades. Agora Paulo mostra que o resultado da missão também tem contraste. Até no resultado da missão, a gente consegue perceber algo que parece que não faz sentido. Paulo vai dizer assim: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. E Paulo repete isso no versículo 11, com um pouco mais de detalhes, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A ótica de contraste aqui, é que Paulo argumenta que a morte produz vida. E vamos ser sinceros, Paulo parece que não está batendo bem da cabeça, porque imagina que você trabalha em um hospital como enfermeiro ou médico, e você olha para um paciente que ele voltou à vida, e você pergunta, mas o que aconteceu aqui? Não, ele morreu. Não, mas espera aí, você está me dizendo que ele voltou a viver porque ele morreu? Não, isso não faz sentido. É basicamente o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo que o cristão, ele tem mais vida, quanto mais ele experimenta a morte. Mas que morte é essa? Aí Paulo, ele deixa isso subentendido diante de todo o contexto que ele já vinha trabalhando.
A morte para Paulo aqui é justamente você se considerar um vaso de barro, você abrir mão da sua glória, você abrir mão da sua justiça, do seu bem-estar, do seu conforto, da sua vida próspera, da sua felicidade, da sua paz, para que Jesus apareça na sua vida. Mas eu vou morrer desse jeito. Que morra, para que Jesus viva. Essa é a ótica de Paulo. Mas Filipe, então você está dizendo que eu tenho que perder tudo? Eu não estou dizendo isso. É a Bíblia que diz isso. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, a coisa é diferente na ótica do reino. Existe um contraste. No reino você perde para ganhar, você morre para viver. É difícil para nós. É uma missão impossível. É uma missão que só pode ser experimentada pelo poder de Deus. É por isso que a gente volta naquele primeiro texto, onde Paulo vai dizer que isso acontece, para que Deus seja glorificado. Filipe, então eu não posso ser feliz na vida? Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que se a sua felicidade está em primeiro lugar, a sua missão vai ser limitada. Mas não posso ter um bem-estar? Pode, mas se o seu bem-estar está em primeiro lugar, a sua missão é limitada. Se você quer frutos do reino, se você quer ver isso aqui que Paulo está dizendo, ó, isso aqui é uma coisa estranha para a gente, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida, a gente precisa morrer. Se você quer ver pessoas vivendo por meio da sua vida, por meio da vida de Cristo em você, você precisa morrer. Se você quer ver vida fluindo de você, você precisa morrer. Morrer para o pecado. Necessariamente morrer para você. É difícil porque algumas pessoas talvez olham para um texto como esse e pensam que o Evangelho, ele pede muito. E Jesus, ele vai falar sobre aquele que constrói a sua casa e não calcula os custos para isso. O Evangelho não te custa alguma coisa, não te custa muito, ele te custa tudo, é a sua vida. Quando você diz assim, eu sou um cristão, você abre mão de toda a sua existência para que Cristo seja glorificado em você. É claro que Jesus, ele não vai te colocar numa situação além da sua própria força, além da sua própria condição. Deus capacita você para isso. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa tirar a nossa ideia de que a vida em missão é tudo harmonizado e colorido como a gente gostaria. Não é. E glória a Deus que não é, porque é nessas horas que a glória de Deus se manifesta. Pensa, por exemplo, nas maiores crises que você já enfrentou na vida. Se não foi nessa hora que o Evangelho teve o seu brilho mais aprimorado para a sua visão de mundo. Pensa, por exemplo, em quantas vezes você enfrentou o abandono, a perseguição, a tribulação, a perplexidade, e quando tudo isso parecia destruir a sua vida, de repente você viu a luz do Evangelho brilhando lá longe, e você percebeu que você era sustentado por um Deus misericordioso. Essa é a vida do cristão. Por isso que olhar para uma vida em missão, tanto quanto do apóstolo Paulo, é pensar num glorioso contraste. É contraste. É diferente mesmo. 2 mais 2 não é 4. A mais B não é igual a C. A nossa matemática não é a matemática do reino. E eu queria que você saísse dessa pregação motivado a uma vida de morte para a vida. De perda para ganho. De vaso de barro para o tesouro do Evangelho, da tribulação para o amparo, da perplexidade para aquilo que talvez é o seu sustento. Você e eu, nós somos chamados a anunciar Cristo, não com morosidade, arrastando o corpo, com aquela cara de que está ali obrigado, com aquela cara de que foi arrastado para estar lá. Não é assim. Esse contraste produz vida na gente.
quando a gente olha para isso tudo, isso tem que produzir paixão pelo Evangelho. Tem que produzir alguma faísca lá no fundinho, ainda que você está com o coração mais frio do que Polo Norte. Tem que produzir uma faíscazinha de eu vou viver a minha vida para a glória de Deus, eu vou anunciar o meu Cristo. Você tem que sair daqui assim, se você é um cristão. Felipe, se eu não sair daqui assim, bom, tem duas alternativas para você. A primeira delas é que você está na UTI da vida cristã, meu amigo. Você está respirando por aparelho. E se esse for o seu caso, e se toda essa questão de missão, do evangelho, ainda não mexe com você, a minha oração e a minha certeza é que a graça de Deus é suficiente sobre a sua vida. Ainda que você tenha experimentado o vale dos ossos secos, o vale da sombra da morte, o deserto mais árido, que a graça de Cristo cubra a sua vida nessa hora. Agora, se você não é um cristão ainda, está ouvindo isso, e falou, agora eu desanimei, deixa eu te contar um negócio. No final das contas, não é você que escolhe. Não é você que vai comandar essa obra na sua vida. Deus vai te atrair. Ele vai te perseguir. Ele vai te encontrar. E Ele vai te salvar. Oremos. Senhor, nós terminamos a leitura desse texto e olhando para tudo que a gente viu aqui, sabendo da nossa indignidade, da nossa limitação, sabendo que diante da Tua glória, a gente realmente não é nada, Senhor. E que, tal como João Batista, a nossa grande intenção com tudo isso é que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Senhor, que nosso coração, por mais árido, por mais frio, talvez por mais desanimado, desesperançoso que esteja, que o tesouro do Evangelho renove o brilho da vida, Senhor. Que esse vaso de barro seja consertado pela mão do olheiro, que o olheiro que mexe nessa massa tão indigna, conserte os defeitos desse vaso, e que a nossa vida seja restaurada, por amor de Cristo, e para a glória de Deus Pai. Se há entre nós alguém que não conhece a Cristo, Senhor, alcance essa vida. Tira do império das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz, Senhor. Que a beleza de Cristo brilhe nessa vida, nessa noite, e que nós, como o povo do Senhor, possamos brilhar a glória de Cristo. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Veio a
Por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Poder sentar, aqueles irmãos que estão em pé. A nossa palavra primeira é uma palavra de gratidão. Eu queria expressar essa gratidão a Deus e revelar por que essa gratidão em 3 pontos, em 3 motivos. Primeiro, Deus nos concede a graça de descansar. Deus nos concede a graça de tirar férias. E a palavra de Deus recomenda exatamente isso. Nós temos um tempo para dedicar ao trabalho, em toda a área que você trabalha, ela é para a glória de Deus e fazemos com excelência todas as coisas, mas existe um tempo em que você precisa descansar. E esse mês que passou foi o mês em que Deus me deu o privilégio de poder descansar. Normalmente as minhas férias são de 15 em 15, mas dessas feitas eu tive que tirar 30 dias direto por um motivo muito especial. Foi visitar o filho que está no exterior. Então eu precisei desses 30 dias. E foi um tempo muito maravilhoso de descanso, de renovação das baterias e retornar para juntos continuarmos a trabalhar juntos para a glória de Deus. Então, louvo a Deus pelo tempo de descanso. Faça isso. Trabalhe, mas também descanse. Lembre de Jesus, lá no fundo do barco, todos estavam agitados, a tempestade, o mar forte, aquele vento maravilhoso, tocando ali o barco, tentando destruir, e Jesus estava descansando. Tire um tempo para você também poder descansar. É recomendado pelas Escrituras. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por poder descansar. Segundo, eu quero agradecer a Deus porque foi um período de férias maravilhoso. Existem muitos filmes de comédia onde mostra a família saindo para as férias e são férias frustradas. Planeja descansar, dá tudo errado, mas comigo foi diferente. Foi além das minhas expectativas. Esse período de férias foi maravilhoso. Não posso expressar com palavras os momentos maravilhosos que passei junto com meu filho, com a minha esposa. Vivamos momentos especiais. E aí eu quero saber, ou melhor, eu quero informar a vocês que isso aconteceu, é claro, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas também porque eu tenho plena convicção de que vocês estavam orando por mim. E se não fosse a oração da igreja que ama o seu pastor, isso não teria acontecido. Ao chegar hoje na igreja pela manhã, a primeira palavra que eu ouvi de uma irmã muito querida, pastor, estávamos orando por você, estávamos intercedendo por você. Então foi um tempo maravilhoso, porque vocês me amam, e eu também amo muito essa igreja querida e amada. O relacionamento entre nós é maravilhoso. Muito obrigado por todas as orações que fizeram com que essas férias fossem férias especiais. Esses são os 2 primeiros motivos de agradecer a Deus. O terceiro motivo é porque, acompanhando a nossa igreja, ainda que distante, eu percebi o quanto a nossa igreja tem maturado. O quanto a igreja não tem vivido uma vida de uma igreja infantilizada, uma igreja criança, que não tem sido edificada, que não tem evoluído espiritualmente. Por que eu posso dizer isso? Há alguns momentos da minha história, eu vi acontecer assim: pastor vai entrar de férias. Vai entrar de férias. Ah, não vou mais à igreja. Pastor vai entrar de férias? Vou entrar de férias também. Tchau, igreja. Vou fugir da igreja. Eu acompanhei vocês e percebi que a nossa igreja não é uma igreja infantil.
Não é uma igreja que não está sendo edificada em Cristo, mas é uma igreja madura. Por quê? Vocês continuaram servindo a Deus com o mesmo esmero, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, os irmãos presentes no culto, e eu percebi maravilhosamente que a nossa igreja está maturando em Cristo Jesus. Uma igreja que está sendo edificada por Ele, crescendo, ficando madura. Ontem, por exemplo, eu fui comemorar o aniversário da minha filha numa pizzaria. Chegando lá, encontrei com um irmão de longa data, um irmão queridíssimo. Ele disse: pastor, vocês estão de parabéns. Eu disse: por quê? Tenho acompanhado a Igreja Presbiteriana na Zona Sul. E vou dizer para o senhor, hein? Seria bom se muitas igrejas nossas fossem igual à IP Zona Sul. A IP Zona Sul está se tornando uma referência de igreja na nossa região. Ah, meus irmãos, quando eu vi isso, sabe como é que é, né? A gente vai lá em cima e tem que puxar, desce, pastor, volta, não fica vaidoso, não fica orgulhoso assim, não, volta. Mas ouvir isso é muito bom. Saber que as pessoas acompanham a nossa igreja estão dizendo, está se tornando uma referência na nossa região. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na vida de vocês, na nossa igreja, ver como os presbíteros da igreja, dessa comunidade, são presbíteros de alto nível. Os presbíteros aqui são maravilhosos, a dedicação deles, os diáconos, os líderes de ministério, líderes de sociedades internas, cada membro dessa igreja, a dedicação, a entrega de vocês tem feito com que a nossa igreja seja reconhecida, uma igreja que tem sido uma referência na nossa região. Louvado seja Deus por tudo isso. Então são 3 motivos pelos quais eu quero louvar a Deus, porque Deus tem sido muito bom para conosco. Ok? Muito bem, agradeço, reverendo Felipe e sua esposa, por estarem aqui com a gente. Volte sempre, viu? Voltem sempre, tá bom? Aqui é o lugar de vocês também, são muito amados por nós. Obrigado por essa palavra que foi graciosa demais para o nosso coração. Quero assim também dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes, a você que está aqui conosco pela primeira vez, segunda vez, sejam bem-vindos, que Deus continue abençoando a sua vida, conte conosco, daquilo que precisar desse pastor, estiver ao meu alcance, conte conosco para poder caminhar com você e ajudá-lo também, ok? Bom, temos aí alguns avisos, né? Sejam bem-vindos nossos visitantes. Temos o culto de missões em Cataguases, sábado, dia 31 de agosto, estaremos lá com a SAF da nossa federação, mas também com a nossa SAF, nós vamos nessa viagem com vocês, para participar desse culto de missões na Igreja Cataguases, pastor Renato Rodrigues. Então, se você ainda não agendou, agende dia 31, vai sair daqui um ônibus para esse trabalho de missões. A nossa líder da SAF, irmã Irineia, está muito feliz porque vamos todos nós participar. Próximos avisos, 1º de setembro, eleição de oficiais. Então, que você possa continuar em oração. Hoje tivemos a prévia, vocês já colocaram previamente os nomes de quem vocês estão indicando, votando para presbítero e para diáconos. Na terça-feira o conselho vai fazer a triagem de tudo isso para trazer os nomes para a eleição domingo que vem pela manhã. Em oração, vamos continuar a que Deus fale ao nosso coração e possa assim a igreja referendar aquilo que Deus já escolheu para novos diáconos e o presbítero da igreja. Aniversariante de setembro, dia 1º, a irmã Larissa, Daniel Farias, dia 6, Thaís, dia 9, Elisa, dia 14, Duda, 19 e Marli, dia 29. Tira uma foto aí desses irmãos para que você esteja orando e vá à casa deles comemorar e comer muito bolo, para que tudo isso seja para a glória de Deus, ok? Nós temos a recepção dos novos membros, domingo que vem. Nós vamos receber um número de 16 novos membros nessa comunidade. Convidamos você a fazer parte desse encontro maravilhoso no próximo domingo à noite. Pela manhã teremos então a eleição de oficiais, à noite recepção de novos membros. Queremos que você venha com alegria louvar a Deus e dizer a Ele: toda honra, toda glória pertence ao Senhor, ok? Temos cantina também, não vai embora. Ah, vou sair daqui agora, vou sair correndo em casa, preparar uma jantinha, um lanchinho para o meu marido primeiro. Não. Fique conosco. Temos um lanche maravilhoso,